tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certinho com vocês? Que prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade, tá? Obrigado vocês da oportunidade, né? Esperamos aí de poder esclarecer a dúvida de todo mundo aí, poder ajudar também nos futuros investimentos, né? Isso mesmo. Só contar para o pessoal como eu te conheci. Nós estávamos no evento lá do Thiago Dalla, lá em Milão, e eu conheci, né, como você fala, Didi Company ou DD Company? Em português ou italiano? Normalmente é a Didi Company. Ah, então tá bom. E nos conhecemos lá, teve essa sintonia. O Marciano é um contador, né, Marciano, aqui na Itália. Você pode se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória para gente, por favor? Claro, claro. Então, na verdade, eu sou um técnico de contabilidade no Brasil, me formei lá nos anos 90 ainda, né? Tenho 10 anos de experiência em um escritório de contabilidade aí no Brasil e cheguei aqui em 2007 na Itália e tenho já esses 17 anos de experiência de contabilidade aqui na Itália. Ai, que bom. Então, a DD Company nasceu em 2017 ou você começou em um outro escritório e depois você resolveu fazer o seu? Não, em 2007, quando a gente chegou aqui, eu 2007. trabalhei como consulente, né, em um escritório de contabilidade. Nesse meio tempo, como a gente não sabia, né, como é que era a forma da contabilidade, a parte fiscal aqui da Itália, peguei essa oportunidade para poder aprender um pouquinho como funcionavam as declarações, balanço das empresas e tudo mais. E em 2014, 2015, eu comecei a pegar já os meus clientes, né? E em 2016 eu já tinha praticamente já meio que encaminhado o nosso escritório. Hoje a gente tem já um escritório de 350 metros quadrados aqui em Milão, né? Já temos 7 funcionários e nosso objetivo sempre é crescer e oferecer o tipo de serviço para os nossos clientes aí. Entendi. Você sabe, eu estou trabalhando com a imobiliária aqui e surgem muitas dúvidas. Gente, eu não consigo responder essas dúvidas de tributação, né? Ainda. Espero que um dia eu tenha mais conhecimento sobre isso. Mas para não dar informação errada, eu conto com essas parcerias que são sempre muito bem-vindas e pessoas que são feras, conhecem do assunto e vai nos ajudar nisso, né? Eu te passei umas 10 perguntas que o pessoal enviou desde ontem que eu coloquei a caixinha. Se você puder começar assim a falar sobre a tributação. Quem está no Brasil, está chegando agora, como mandar esse dinheiro, vai ser tributado lá, vai ser tributado aqui. Residência fiscal, o pessoal tem muita dúvida sobre residência fiscal Claro. e é meio complicado mesmo, porque esse negócio de 6 meses e 3 dias num país, muda tudo. Então, hoje a live é sua. Eu estou aqui só para escutar e aprender. Então, tá bom. Então, como é que funciona, gente? Vamos falar primeiro do acordo, né, Brasil-Itália, da bitributação, que é um acordo ainda um pouco velho, lá de 79, depois teve uma modificação que eles fizeram lá nos anos 80, ok? Aonde te dá a possibilidade de você evitar de pagar taxa nos dois países, ok? Só que prevalece a residência de cada pessoa, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica, no caso de empresa. Por exemplo, se hoje no Brasil você tem toda a tua base fiscal no Brasil, ou seja, você tem empresa, você tem casa, você tem aluguéis e tudo mais, você vai pagar os impostos no Brasil, que acontece com todo mundo. Se por acaso você querer abrir uma empresa no exterior ou você adquirir algum tipo de imóvel, você vai pagar a taxação italiana, no caso, a gente está falando da Itália, né? Você vai pagar a taxação italiana, e esse imposto que você vai pagar aqui na Itália vai servir como crédito para você descontar nas taxas do Brasil. Única coisa que a gente sempre fala, que aqui na Itália a gente fala que é uma fregatura, porque se os impostos da Itália são, vamos imaginar, 25% e no Brasil são 10%, você vai acabar sempre pagando o 25% aqui na Itália. Só Hum, que esse 25% pode ser transformado em crédito no Brasil, ok?
Ok. uma situação inicial. Depois a gente vai acabando a responder, tipo assim, pergunta por pergunta, para poder deixar mais claro possível. Mas hoje, essa convenção Brasil-Itália, para não pagar duas vezes, você acaba pagando o imposto local e se beneficia de um crédito desse valor pago. E como que Ok? eu uso esse crédito? Então, o crédito ele vem compensado na tua declaração de imposto de renda. Por exemplo, vou Lá no Brasil. dar um exemplo exato. Se a gente faz uma declaração aqui na Itália, você tem um imóvel lá no Brasil que você quer declarar ele aqui, que você é residente na Itália. A gente pode descontar o imposto do imóvel, que no caso do Brasil seria o IPTU, ok? Uhum. Se aqui você tem que pagar, vamos supor, 400 euros desse imóvel, e você lá no Brasil fazendo o câmbio no final do ano, né, se você pagou R$ 1.500, 31 de dezembro de 2022 o câmbio era 5, vamos supor. Quer dizer que, vamos imaginar, 200 euros, 300 euros você pagou de taxa, como você tinha que pagar 400 aqui, você paga somente a diferença. Ok? Você vem Entendi. em compensação esse valor. E no caso lá do Brasil, a mesma coisa, só que sendo um valor maior pago aqui na Itália, porque o imposto italiano ele é maior, você acaba reportando esse valor para o Brasil, você não acaba pagando nada, porque o valor da Itália é mais alto, e você fica com uma pequena diferença de crédito. Obviamente, esse crédito, eu talvez acredito que você possa utilizar em compensação para pagar outras taxas aí no Brasil também. Mas depois tem que ver caso por caso, vamos dizer assim, né? Mas em linha de máxima funciona dessa forma. Então, já me aconselharam que dinheiro que se ganha na Itália fica na Itália, dinheiro que se ganha no Brasil fica no Brasil. O que isso implica na taxação, já que eu tenho que declarar do mesmo jeito? Qual que é a diferença se eu levar o dinheiro que eu ganho aqui da Itália para o Brasil ou vice-versa? Na verdade, não é correto, ok? Na Convenção Brasil-Itália, eles te dão a possibilidade de você ser residente nos dois países. Só que no Uhum. momento que você tem duas residências, o, um ou os dois países podem decidir dizer, não, se você é residente fiscal aqui, eu vou fazer você pagar a taxa aqui. Isso pode acontecer de você ter que pagar as taxas nos dois países, ok? O fato de você permanecer com a tua residência no Brasil e na Itália e fazer duas declarações separadas, na verdade, é o risco que você tem, né, de pagar menos imposto aqui na Itália. Ou seja, você declarando somente lá no Brasil, você vai pagar os impostos do Brasil. Você declarando aqui na Itália os bens que você tem aqui, vai pagar os impostos da Itália. Que nem eu te falei, não é correto, porém é um risco que se corre e tem muita gente que acaba fazendo isso, porque não quer pagar, obviamente, quando são residentes na Itália. Porque você tem que trazer todos os bens do Brasil, rendimentos, imóveis e pagar o imposto da Itália. Como no Brasil é mais baixo, o pessoal não quer pagar o valor mais alto aqui. Por isso que eles decidem de declarar no Brasil pagando o imposto mais baixo e declarar somente aquilo que tem na Itália aqui na Itália. Ah, entendi. Olha só, tá vendo? A gente vai aprendendo, né? Porque então me convém, se eu tenho a possibilidade de ter coisas aqui na Itália e no Brasil, me convém manter a residência fiscal, então, no Brasil. É isso? Só que se você está fisicamente aqui, porque não é o fato, vamos falar bem, claro, porque assim, na verdade, a residência na Itália não é somente quando você, a residência fiscal, não é somente quando você vai lá na prefeitura, no comune, você pede a residência, eles vão te dar o documento que você é residente. Do momento que você passa no aeroporto, que você tem um carimbo, que você está fisicamente na Itália, mesmo que você não tenha pedido o papel, a residência, você é considerado residente fiscal na Itália. Se alguém identificar que você está aqui mais que 183 dias, você tem a obrigação de declarar e pagar os impostos aqui na Itália, seja de rendimentos italianos ou de rendimentos imóveis do exterior. No nosso caso, seria o Brasil. Então, se eu como eu disse, se eu tiver imóveis, investimentos na Itália e também no Brasil, aí eu resolvo passar mais do que 6 meses e 3 dias lá, para minha residência fiscal continuar sendo sempre lá, é uma possibilidade também. Sim, tu teria que estar voltando para o Brasil, tu não pode deixar superar esses 183 dias aqui na Itália. Dessa forma,
Uma pergunta meio que estúpida, assim. Perguntas estúpidas ajudam um monte de gente Exato, exato. a entender melhor. Mas e se a pessoa tem a possibilidade de ficar 3 meses na Alemanha, 3 meses em Portugal, 3 meses na Itália, 3 meses no Brasil? Onde é a minha residência, pelo amor de Deus? Eu que vou Aí, escolher? daí é considerado aonde você tem os teus bens, a tua base fiscal, aonde você tem uma casa, onde você tem a empresa, onde você recebe aluguéis. Aí nesse caso é considerado a tua base fiscal, onde você tem uma maior quantidade de ganho, ok? Ou de bens, enfim. Entendi. Então tá bom. Vamos lá, então, começar a responder nossas perguntas. Ai, cadê, gente? Tinha as perguntas aqui. Minha irmã sempre abriga comigo. Ah, eu, tipo assim, se tu me permitir, eu vou começar, talvez, Por falando favor. de uma questão que você tinha já me comentado, que como você tem alguns investidores lá do Brasil que querem comprar imóveis aqui na Itália, né? Ou Uhum, seja, essas pessoas têm a base fiscal delas no Brasil, empresa, imóveis e tudo mais. Eles podem comprar um apartamento aqui sim, na Itália, ok? Aqui na Itália, talvez muita gente não sabe, você tem um imposto reduzido para quem compra a primeira casa, só que você teria que transferir a tua residência para a Itália até 18 meses para ser considerado como primeira casa. Quais são os benefícios de você comprar um imóvel como primeira casa? De você pagar um imposto de registro de 2% em vez de 9%, ok? E também você não paga o IPTU, aqui na Itália se chama IMU, ok? Que vem uhum. calculado em base ao valor catastral do imóvel. Ok? A gente não pode dizer se é 400, se é 500, se é 1.000 euros, porque cada imóvel tem um valor que é feito esse cálculo. Esse é o benefício de você comprar como primeira casa. Porém, se você comprar, você tem a tua base fiscal no Brasil, tu comprar um imóvel aqui na Itália como primeira casa, você ter o benefício de pagar o imposto de registro de 2%, não pagar o IPTU, se você não transferir tua residência para a Itália até 18 meses, essa diferença que você pagou a menos vai vir cobrada no futuro para você. Ok? Eu fiquei sabendo que chega um boletinho lá com a diferença, né? Chega em Já, casa. já, A pessoa já atualizado, já com juro, né? Pois é, eu aviso todo mundo que vai comprar. Olha, você precisa ter realmente a residência. E mais do que ter a residência, você precisa manter essa residência por 5 anos. Justo? Me Exato. corrija se eu estiver errado. É, Então, não é só ter a residência, você precisa manter a residência ali por 5 anos para ter esse direito de primeira casa, né? exato, exato. E também a gente chama aqui de plusvalência e minusvalência, que eu vou explicar o que, que é. Por exemplo, se você comprou um imóvel para investimento, você pagou 100 mil euros, ok? Uhum. Independente se for primeira ou não, ou segunda casa, vamos dizer assim, né? Que é considerado. Se você pagou 5 mil e antes de 5 anos você vender esse imóvel por 150 mil, sobre os 50 mil que você ganhou, que a gente chama aqui plusvalência, né, essa valorização do imóvel, você tem que pagar o imposto de renda sobre essa diferença que você está vendendo o imóvel. O pessoal, o pessoal fica assustado com essas informações, mas não é muito diferente do Brasil, né? No Brasil também Não, ali tem é o essa. mesmo. É a mesma, bem parecida. Oi? Voltou? Oi, voltou, voltou. Então, é muito parecido com o Brasil. A única coisa, eu costumo brincar, que a única coisa que muda é o câmbio, porque a gente vai pagar 6 vezes mais, Não, né? não, exato. Mas, Não, no geral, é muito parecido. A declaração de imposto de renda, sobre o que você ganha, né? Tudo bem, a gente tem essa vantagem de primeira casa que no Brasil não existe. Então, aqui eu acho até algumas vantagens em investir por aqui, exato. né? Uma Agora, outra, uma outra situação para quem tem a base fiscal no Brasil comprar um imóvel aqui, vamos dizer que ele comprando esse imóvel aqui na Itália, se ele não alugar, ele tem que pagar o IPTU, o IMA aqui na Itália, ele não tem outro custo, tem o custo inicial da compra do imóvel, ok? E depois ele tem só o IPTU, que é o IMO,
que ele pagando aqui, depois esse imóvel, obviamente, ele vai declarar na declaração lá do Brasil e vai descontar esse valor que ele está pagando aqui na Itália. Uhum. Se ele tiver alugar o imóvel, você acabou alugando o imóvel, você tem sobre o valor do aluguel, você tem que pagar o imposto de renda daquilo que você ganhou, e da mesma forma, você vai descontar esse valor que você está pagando aqui na declaração lá do Brasil. Ok? Única coisa que nem eu falei, o imposto aqui na Itália, ele é maior, por isso que ninguém quer pagar o imposto aqui, mas ele se beneficia de um crédito lá no Brasil porque tem esse acordo. Porque se não tivesse esse acordo, ele tinha que pagar uma cota fixa de 15% e pagar o imposto no outro país também. Por isso que esse acordo ajuda a não pagar os impostos nesses dois países. Uma outra dúvida. A minha residência aqui na Itália, aquela que eu peço no Comune, é diferente da residência fiscal. Uma coisa não anula a outra, justo? Não, residência fiscal é quando você está aqui e você não é próprio residente no papel, né? Ok? Você pode ser tua residência fiscal. Ok? Tipo assim, Porque obviamente, se você entra aqui no aeroporto de Malpensa, né, aqui em Milão, e você, depois de 10, 20 dias, você tem a tua residência aqui, você já é considerado, daquele momento, residente fiscal no país. tá, mas por exemplo, a minha cliente, ela está comprando uma casa, ela vai ficar alguns meses do ano aqui e a maioria do tempo vai ser no Brasil, onde ela tem todos os negócios dela e investimentos e casas e tudo mais. Uhum. Mas ela precisa manter a residência dela aqui também, essa residente do comune, residência do comune. Então, mesmo ela ficando mais de 6 meses lá, isso não anula a residência dela aqui. Não, não, isso não. Não, não, Ah, absolutamente uma coisa não. totalmente separada da outra. A única coisa é que ela tendo essa residência nos dois países, que nem eu te falei antes, ela pode ter o risco desses dois países considerarem própria ela residente no país e fazer ela pagar o imposto aqui na Itália e no Brasil também, e não se beneficiar desse crédito. Esse é o único problema de ter a residência nos dois países. Entendi. Okay? É só para ela ficar ciente, né, disso tudo. Mas também não é uma desvantagem se ela tiver que pagar o imposto daqui do que ela ganha aqui e do que ela ganha no Brasil, né? Acaba não sendo uma desvantagem. Mas o detalhe é assim, ó, porque o governo italiano, ele pode entender com a residência aqui, mesmo que ela só tenha um imóvel aqui na Itália, pode entender que tudo aquilo que você tem no Brasil, você tem que declarar aqui na Itália. Aí é um problema. Ah, entendi. Esse é um problema. Esse poderia ser um problema, se eles identificarem que ela tem próprio essas duas residências, porque na própria acordo Brasil e Itália, eles falam, vocês podem permanecer, só que um ou os dois países podem decidir de pagar o imposto no próprio país. Tu entendeu? Esse é o risco. Entendi. Lá vai eu de novo. Vai. Mas, por exemplo, aí toda vez que ela reentrar na Itália para ficar 4 meses, ela precisa provar que a residência dela é aqui para ter direito à primeira casa. Se ela vai ficar 4, 5 meses aqui, vai voltar para lá e toda vez ela tem que mudar e pedir a residência, como que a gente fica? Aquele negócio ou você corre o risco de, como você tem a residência e tem o imóvel aqui, você acaba declarando o imóvel aqui na Itália e deu. Só que depois tem um outro detalhe. Como é que ela faz para se manter aqui na Itália? Porque daqui a pouco o governo italiano vai começar a perguntar. Ok, você é residente na Itália, você tem o imóvel aqui, mas onde é que está teu ganho? Onde é que está a tua receita? Da onde provém a tua receita, entendeu? Pode gerar um certo tipo de problema, né? Então, de tudo aquilo que nós falamos até agora, a minha conclusão, me corrija se estiver errado, para quem está comprando para investimento, é já melhor comprar como segunda casa. Porque aí ele continua declarando lá no Brasil, se beneficia dessa diferença, desse crédito, né? Ele vai pagar um pouco mais na hora de comprar, mas isso depois ele acaba descontando nos impostos de renda lá do Brasil. Exato. Depois, obviamente, essas pessoas provavelmente devem ter já o contador aí no Brasil para poder olhar bem certinho as condições se consegue recuperar todo esse crédito na sua declaração, né? Mas não vejo nenhum tipo de problema. Eu penso que a melhor solução é essa para evitar problema. Uhum. No momento
duas residências, você pode ser atingido, vamos dizer assim, tiver que pagar os impostos nesses dois países. Entendi. Isso tudo é para avaliar, né? Deixa eu ver Porque, aqui, tem algumas por perguntas. exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço que têm essas duas residências. Hum, Só que, por exemplo, tem uma empresa, tem aluguel, tem imóvel lá no Brasil, eles têm residência aqui na Itália, mas aqui na Itália eles têm um ganho, eles têm uma empresa ou eles trabalham como funcionário, pelo menos justifica a permanência deles aqui, a residência e ter um imóvel. Quer dizer que assim talvez ele minimiza um pouco esse controle da parte da agência dele entrada, entendeu? Porque se você é residente na Itália, você tem um imóvel aqui, mas se você não tem renda, daqui a pouco a luzinha se acende, né? Dizendo, mas de onde vem teu dinheiro? Como é que você faz para se manter aqui? Entendeu? Aí, se eu vou falar que o meu dinheiro vem do Brasil, então, Eles opa, vão vem cá, querer, vamos exato, tributar isso daí. exato, eles vão querer que você declare e pague os impostos aqui, porque você é residente aqui, entendeu? Entendi, entendi. Então, nós temos um rapaz aqui que está perguntando desde... Um rapaz não, é uma moça, Janaína. Quais os tributos cobrados na compra da primeira casa para real moradia? Eu não sei se ela quer que especifique esses dois. Eu já falo 2,5%, porque eu já coloco o valor do notário também. Ah, Porque 2% é só as taxas, mas tem o valor do notário também, que as pessoas acabam esquecendo. Então, quando eu vou falar que a pessoa vai comprar a primeira casa, ela vai pagar 2,5%, já incluindo a taxa do notário, né? exato. Se ela vai comprar somente uma primeira casa e ela for residente aqui na Itália, ela paga esses 2% sobre o valor do catastro do imóvel e mais os honorários do tabelião, que pode chegar, pode ser esse 0,5% que nem você falou. Se Uhum. não comprar como primeira casa, ela tem que pagar 9% sobre o valor do catastro do imóvel. Ok? Pois é, e dentro dessa porcentagem já está lá várias taxas, vários impostos, né? Então, assim, eu não sei se você conhece um por um, mas é um resumão de todos os impostos do E a governo gente, na hora da aquisição, exato, a né? gente só chama aqui imposto de registro porque é uma coisa, essa percentual já é o total de tudo, né? O imposto de registro do imóvel é essa percentual. Além desses 2 ou 9%, sendo primeira ou segunda casa, tu tem os honorários do advogado também. Ah, e deixa eu contar uma coisa que eu estava lembrando, gente, eu preciso informar isso para os meus clientes. Queridos clientes, se você não souber falar italiano, na hora que você for fazer a sua passagem de propriedade, você vai ter que pagar dois registros, um em italiano e um em português. Então acaba dobrando o preço da escritura, né? Em alguns casos também, ali, se lei, na verdade, que a gente sabe, até o tabelião que a gente trabalha, tu tem a possibilidade de fazer uma procuração para alguém que entende o italiano, que serviria como, né, um tradutor, e dessa Uhum, forma você pode fazer somente um ato, porém tem que ver certinho com cada tabelião, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Porque exatamente. eu sei que quando a gente vai fazer abertura de empresa e tudo mais, e a gente tem vários sócios que moram no Brasil que não entendem italiano, que estão investindo aqui. Nesse caso, se faz uma procuração, pode ser até para um brasileiro, mas o importante é que entenda a língua italiana, ou até para uma pessoa, né, que é italiana, e dessa forma você não tem nada, nenhum custo adicional. Pois é. Aqui os notários que a gente trabalha, eles não trabalham com esse tipo de tradução de procuração. Eles cobram mesmo. É um jeito deles ganharem dinheiro também, né, gente? Eles estão fazendo dois registros, vamos ser bem sinceros aqui. E a Janaína também pergunta: um menor com residência na Itália, mas os pais sem residência pode comprar um imóvel? Você pode comprar um imóvel sendo residente ou não residente, né? Agora, como menor, É, não. porque quando o menor você tem que ter sempre alguém responsável por essa pessoa. A única coisa que não tenho certeza 100% se as pessoas, esses tutores, vamos dizer assim, não tendo residência, eu acredito que não seja possível. Se as pessoas, os pais, no caso, fossem residentes na Itália, eles poderiam responder pelo filho que é residente na Itália, mesmo que for menor de idade. Ok? Seria
quase uma doação, né? Os pais estariam comprando, até porque esse dinheiro tem que ser comprovado de quem é esse dinheiro, não é? Um menor não trabalha, Doação, então não, não, seria uma a doação. doação sim, única coisa que como ele é de menor, é como se fosse, como é que eu vou te falar? Aqui a gente fala garante, como é que tem tipo um fiador, vamos dizer assim, porque Isso, tem alguém que tem que responder pelo menor. um responsável. Tu entendeu? Tipo assim, só que esses pais não tendo a residência aqui na Itália, vejo a situação um pouco mais delicada. Se eles fossem residentes na Itália, acredito que seja um pouco mais fácil a situação. O meu chefe, ele falou que precisaria ir para um tribunal, pedir uma autorização do juiz, né, para que isso possa acontecer, essa compra possa acontecer através de um menor. Ele tem que ter uma tutela de um juiz para isso. A gente Hum? fala no caso dos pais que os pais também têm que autorizar, vamos dizer assim, né? Tem toda a situação burocrática que tem que ser regularizada antes. Questão de Uhum. ou não sei te dizer se é necessário ou menos, mas enfim, a situação é essa que tem que ter, o menor tem que ter o responsável autorizando, só que se esse responsável não é residente na Itália, vejo a situação um pouco mais delicada. Uhum. E tem uma pergunta aqui bem interessante. Vale a pena ter os imóveis em uma PJ na Itália ou código fiscal? Pessoa física ou pessoa, como fala, jurídica? E aí? Então, Vale a não, pena eu abrir um PJ aqui, uma é, partida IVA? na verdade, ou você, tipo assim, ó, é a mesma situação. Se você comprar como pessoa física, você vai pagar o imposto de pessoa física e você vai abater lá no Brasil, né? Se você abrir como uma empresa, se ele quer abrir como uma empresa do exterior aqui na Itália, tem que fazer um PJ dessa empresa brasileira aqui na Itália, ok? Ou se não, ser constituída própria uma empresa aqui na Itália. Dessa forma, esse tipo de empresa tem que ver a forma jurídica que ela vai ser. Você vai pagar os impostos aqui e depois você vai descontar lá no Brasil da mesma forma, porque você é residente lá. Algumas formas jurídicas de empresa, você obrigatoriamente tem que ser residente na Itália, ok? Se Ok. você compra um imóvel com um PJ de uma empresa brasileira, a gente tem que conseguir um PJ italiano dessa empresa brasileira para poder fazer a compra, ok? Dessa forma, você pode Ok. continuar residente no exterior. E funciona da mesma forma. Os impostos que você pagar, pessoa jurídica ou pessoa física, vem sempre descontado no imposto de renda da empresa ou da pessoa física no exterior. Ok, uma outra pergunta, já que a gente está falando de empresa e pessoa física, pessoa jurídica. Eu sei que quando a gente compra como pessoa física, o governo tem vários incentivos, né? Incentivo janela, incentivo tinta, incentivo não sei o quê, telhado, fachada. E se eu comprar isso como empresa, eu tenho direito a usar esses benefícios também É, ou não? funciona assim, ó. Não, boa pergunta. Por exemplo, comprei aqui um imóvel, por exemplo, eu, Marciano, comprei um imóvel aqui na Itália, ok? Fiz uma reforma, troquei os pisos, coloquei janela, coloquei. Aqui tem a caldaia, não me lembro mais Isso. como é que você fala no Brasil. Enfim, Aquecimento? exato, tem uma série de custos da reforma que você pode recuperar, ou 50%, ou 60%, ou até 90% do dinheiro que você gastou. Só que desse dinheiro que eu gastei, para mim poder recuperar ele, eu tenho que estar pagando imposto de renda aqui na Itália. Eu Uhum. não pagar, por exemplo, se eu for um residente no Brasil, eu não vou recuperar esse dinheiro porque não tem aonde eu descontar. Se eu sou um funcionário de uma empresa e a empresa já está descontando meu imposto de renda, quer dizer que eu paguei 5 mil euros de imposto de renda. Eu tenho para recuperar da casa 50 mil euros de reforma. Eu posso dividir em 10 parcelas de 5 mil e está recuperando esses 5 mil a cada ano. Se eu gastei 80 mil na reforma, eu vou recuperar 80 mil, mas a minha capienza, o meu limite de recuperar é só 5, quer dizer que os 3 mil eu não vou recuperar, eu vou perder. Eu só recupero aquilo que eu pago para o governo. Ok. Quer dizer que se a pessoa tem residência no exterior e não paga o imposto de renda na Itália, não tem como recuperar. Hum.
Entendi. Então não adianta nem comprar como primeira casa, mas eu não tenho renda aqui. Eu faço lá o 730 declarando que eu estou precisando de ajuda do governo, então Se não vou ter você, esse retorno. exato, se você não paga o imposto de renda, você não tem aonde recuperar, entendeu? Entendi. Então não compensa comprar como pessoa jurídica também. Não, é da mesma forma. É da mesma forma. Ok, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Eu te mandei umas perguntas lá no WhatsApp. Você controla para mim, por favor? Tem como você controlar? Sim, sim. Bom, dá uma olhada ali nas perguntas que já vejo ali. O que mais que tinha? Talvez sobre as tributações de empresas aqui na Itália também, se não me engano, uma das perguntas. Já passou. Tem uma pergunta aqui, olha. Hã? Ok, quais são os tributos da primeira casa? A gente já falou. O menor italiano residente, ok, a gente já comentou também. Profissionais liberais têm maior facilidade para comprar imóvel, trabalhar como. Não, na verdade, você sendo um profissional liberal, a pergunta era se algum profissional liberal tem mais facilidade em comprar um imóvel. O procedimento é É igual. se você for um trabalhador autônomo, se for um profissional liberal, você for dono da empresa ou trabalhar como funcionário de uma empresa, o que vale é a tua renda. Se você tiver renda, é possível, obviamente, em base à tua renda, eles vão te permitir fazer um financiamento para você comprar a tua primeira casa, segunda, terceira, aquilo que é. Mas se você não tiver uma renda suficiente, nenhum banco vai te Vai liberar te dar o que crédito. é necessário, exato. Independentemente se você for profissional liberal, uma empresa ou um funcionário e assim por diante. É o que o pessoal pergunta muito, mas eu tenho imóveis no Brasil, eu tenho renda no Brasil. E aí, eu consigo um financiamento na Itália? Não, 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 É, não, não. É, uma outra coisa importante que também eu sempre falo da fregatura porque assim, ó, por exemplo, você vem aqui para a Itália, você compra aqui o imóvel, você tem a residência aqui, lá no Brasil você tem uma baita de uma empresa, ganha R$ 1 milhão, você tem várias casas, recebe tanto de aluguel e tudo mais. Aí, pela lei italiana, você sendo residente aqui na Itália, você tem que pagar os impostos, né, de toda essa renda que você tem lá no exterior, né, dos aluguéis, do imóvel e tudo mais. Você tem que pagar aqui na Itália. Só que daí o que acontece? A gente faz a tua declaração, faz você pagar os impostos aqui na Itália, ok? Só que se tu vai em um banco dizer, ó, minha renda, né, todo esse dinheiro que eu ganho aqui é tudo do exterior, eles não consideram, porque eles têm medo, porque não sabe se é uma declaração verdadeira ou não. Tu entendeu? Quer dizer que o governo italiano faz você pagar os impostos aqui na Itália, mas tu vai pedir para alguém reconhecer essa tua renda para você fazer o financiamento, ninguém reconhece. pois é. Aí eu já fiquei sabendo que teve um período que os bancos eram muito bonzinhos, né? E aí muitos estrangeiros, inclusive lá do Peru, daquela parte de lá, pegavam empréstimo e ó, rachavam fora para o país deles, nunca mais voltar. E aí os bancos começaram a ser mais exigentes também na hora de fazer empréstimo. Então, assim, os bons pagam por aqueles que se comportam É, mal, né? assim, a gente sabe dessa situação, só que eram as pessoas que tinham alguma empresa aqui, que era funcionário, que pegavam ali 20, 30, 40, 5 mil, 50 mil euros, que hoje no Brasil são R$ 250 mil. Querendo, você pode comprar talvez um, dois imóveis lá no Brasil. E antigamente, sim, muita gente fazia isso. Ah, já tem intenção de ir embora para o Brasil, não começa a pagar as contas aqui, aí chegava no último, fazia um financiamento lá no banco, o banco dava o dinheiro e desapareciam, né? Pois é. Então a gente também nem pode culpar os bancos por causa dessa exigência, né? O comportamento mal de uns leva todo esse prejuízo para os outros. O Roberto está perguntando: se você tiver uma empresa em Portugal e investir aqui na Itália para compra e venda na Itália, você será tributado sobre a plusvalência em Portugal ou na Itália? Na verdade, eu não sei nem se é o Roberto, que eu acho que nós já até conversei com ele, não sei se é o mesmo, o Robert, não, quem que é aqui? Roberto Barbeira Júnior. Ah, ok. Não, porque tem prova, acho que é um Roberto de Portugal, que ele está comprando vários imóveis aqui na Itália, e é o mesmo procedimento. Se ele tem a base fiscal dele em Portugal, que tem esse mesmo acordo, Portugal e Itália,
ok? Ele tem lá, ele pode ou ele abrir um código fiscal da empresa dele na Itália e comprar pela empresa, ou comprar como pessoa física. Os impostos vão ser pagos aqui na Itália e ele vai descontar em Portugal. É o mesmo procedimento. Entendi. Okay? Porque eles têm acordo, Itália e Portugal têm acordo, né? Tem esse mesmo acordo também, exato. Uhum. Uma outra informação de antemão que muita gente pergunta, que, por exemplo, em 2009, Portugal liberou para aposentados, ok? De quem tivesse uma residência provisória por 10 anos em Portugal, quem era aposentado, até muitos países da Europa acabaram até meio que brigando com Portugal, era isento de imposto. Por exemplo, aqui na Itália você paga a tabelinha do imposto de renda, que é 23%, 25%, 35%, e era isento. Em 2019, Portugal tirou essa isenção, acabou aplicando uma alíquota de 10%, que quem transferia a residência provisória por 10 anos de 2019, eles fazem cobrar somente 10%, ok? Então, agora, para aprovar, a partir do próximo ano, eles vão tirar também essa isenção dos 10% e vão aplicar a alíquota ordinária de Portugal para quem se transfere. Quer dizer que eles vão cortar esse benefício que tinha aí por mais quase 15 anos aproximadamente, né? Que tem muita gente que sobre essa questão de Portugal, né, que se paga menos taxa. Eu acabei me lembrando dessa situação aí da aposentadoria. Se alguém está escutando que tem interesse, já tem essa informação aí também. Olha, muito italiano falava, nossa, quando eu me aposentar, eu vou para Portugal, de lá. Agora acabou a mamata. Por enquanto é 10%, mas eles estão para aprovar agora, a partir de 2024, e aplicar o imposto de renda de Portugal, que sinceramente não sei qual que é. Mas acredito que está igual o da Itália. Quer dizer, se alguém transferir, talvez o custo de vida é menor em Portugal, talvez ainda vale a pena mesmo pagando a mesma quantidade de imposto. Porém, isso vai ser o mesmo. Não sei não, hein? Porque eu conheço gente que mora lá em Lisboa e fala que pelo menos a moradia é muito mais caro, tanto para comprar quanto para alugar. Então não sei se o custo de vida lá tá assim, não. Ok. Deixa eu só ver aqui, a Magali, como proteger um imóvel para os herdeiros em caso de falecimento do proprietário? Não, Magali, gostei dessa pergunta não, hein? Existem riscos? E Né? como fica a responsabilidade fiscal na transição da propriedade? Na verdade, ali, o que provavelmente muita gente já faz lá no Brasil, é a holding familiar, né? Que você abre uma empresa, você coloca todos os familiares, coloca os bens ali, e depois você vai só definindo através de percentuais. Do momento que um vem a falecer, você faz somente o transferimento dessas cotas para cada familiar que está nessa empresa. Quer dizer que o custo é muito menor do que você fazer próprio o espólio familiar, que pode chegar até, acho que no Brasil não me lembro qual que é a percentual, mas o custo é muito mais baixo. Ou aqui na Itália também você pode fazer testamento, né? Não, sim, mas só que sobre esses imóveis você sempre tem que pagar uma percentual desses imóveis, né? Tu entendeu? É um pouco mais protegido no momento que você tem essa ordem familiar, que você acaba definindo quais são os familiares, colocar todos os bens, e quer dizer que todo mundo é proprietário dos imóveis que estão ali, só que cada um com a sua percentual. Do momento que um sai da empresa, vamos falar assim, não vamos falar de falecimento da empresa, vem subdividido essa percentual para cada um. Entendi. Perguntaram aqui se na Itália existe usufruto. Existe a nuda propriedade, né? Proprietário. Exato. Que tem a mesma função do usufrutos. A MEI no Brasil é válida aí? Não, não acredito. Eu vou deixar você responder, mas eu não acredito, né? Não, na verdade, qualquer empresa do mundo pode faturar aqui na Itália. O que essa pessoa que tem a MEI aí no Brasil não pode fazer é ter a residência aqui na Itália. Porque, como a gente falou, você tem residência aqui na Itália, você tem a MEI lá no Brasil, sobre os rendimentos dessa MEI, você tem que pagar aqui na Itália. Aí não vale a pena, a gente, como conselho, porque se você vai declarar aqui na Itália essa MEI
que final das contas você pode ganhar acho que até 85 mil reais. Você vai ter que declarar, pagar os impostos na Itália, e você vai ter que usar a tua declaração para pedir um financiamento para poder comprar um carro, não tem validade alguma, não vale a pena. Você fecha a MEI no Brasil, abre uma MEI italiana, que é um regime forfetário, você declara que ganha aqui, dessa forma você pode utilizar para poder fazer financiamento, comprar imóveis e assim por diante. Até para poder justificar a permanência dessa pessoa aqui na Itália, né? Uhum. Com certeza. Agora, eu li que acima de investimento, quem traz o investimento acima de 1 milhão de euros tem um benefício fiscal. De todos os investimentos que ele tem no mundo, ele tem uma taxa fixa de imposto. Como é isso? Exato, exato. Não, na verdade é uma lei que não saiu faz muito tempo, mas esse a gente chama que é uma taxa para o super rico. Ricos. Exato, exato. Não é meu caso ainda, viu, gente? Mas daqui a uns anos vai ser, se Deus quiser. Exato. Isso quer dizer que se você transferir a tua residência aqui para a Itália, ok? Obviamente, isso vale a pena se você tem uma quantidade X de imposto para pagar, né, em cada local. Isso quer dizer que se você está pagando, vamos supor, 500 mil euros de impostos em geral, você transferindo a tua residência para a Itália, você paga um imposto fixo de 100 mil euros por ano. Ok? E que benefício! Aí tem direito ainda o visto, né, de empresário. Com certeza, com certeza. Só que isso a gente está falando para quem paga acima de 100 mil euros de impostos por ano, né? Pois é, só para super ricos aqui vai estar cheio de Exato. super ricos, né? Futuros super ricos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mas eu mantenho minha residência fiscal no Brasil. Podemos requisitar esses benefícios? A Paula está perguntando aqui sobre reforma. Eu vou ler do jeito que está escrito. Aproveitando esse gancho da reforma, se eu compro uma casa com meu namorado italiano, mas eu mantenho minha residência fiscal no Brasil, podemos adquirir esses benefícios? Depende em nome de quem compra, né? Porque se ela vai ser residente fiscal no Brasil, ela não tem direito a esses benefícios da reforma. Mas se ela comprar em nome do namorado ou se tiver os dois juntos, como funciona se tiver os dois Então, juntos? não, ela pode comprar sim, no nome dela como não residente e a metade do namorado dela que é residente, vou imaginar que seja residente, ela pode. Uhum. Questão da reforma, pode-se fazer a reforma, quer dizer que se o namorado dela é residente e ele tem um ganho, vamos imaginar, ou da sua empresa, ou ele é funcionário de uma empresa, ele paga o imposto de renda aqui, ele pode recuperar sim, somente no valor que ele paga de imposto de renda. Se ele vem descontado, tipo 4 mil euros de imposto de renda todo ano, daquilo que ele ganha, ele pode recuperar esses 4 mil euros todo ano até cobrir o valor da reforma. Em máximo 10 anos, não pode ultrapassar isso. Ele pode fazer sim, o importante é que alguém esteja pagando imposto de renda aqui na Itália. Ok, bacana essa informação. Dinheiro enviado do Brasil para a Itália para aquisição de imóveis tem imposto a pagar na Itália? Boa pergunta essa. Parabéns pela live, obrigada. Dinheiro enviado do Brasil para a Itália para comprar casa, aquisição de imóveis, tem imposto a pagar? Não, você não tem que pagar imposto sobre esse dinheiro, tu vai pagar um imposto sobre a compra do imóvel, que a gente falou, né? Ou é os 2% do imposto de registro ou os 9% do imposto de registro. Esse é o único imposto que você tem que pagar. Porque você não sendo residente na Itália, você não tem que pagar imposto algum. Você paga pela compra do imóvel, depois, se esse imóvel vai te gerar uma renda, aluguéis, aí sim, sobre os aluguéis, você vai pagar os impostos aqui, que depois vai vir descontado na sua declaração lá do Brasil. Pois é. Uma coisa que a gente precisa informar essas pessoas que estão querendo comprar casa aqui é sobre o rastreio de antimáfia, né? Tem gente que me falou assim, eu nunca declarei no Brasil. E aí? Nunca declarou no Brasil, tá trazendo dinheiro pelo AIS aqui, eles acham que trazendo em pouquinho, depois eles não precisam, tipo, mostrar de onde vem esse dinheiro, né? Como fica isso? Se a pessoa nunca declarou lá no Brasil, mas conseguiu juntar uma certa quantia e quer mandar para cá para comprar uma casa. Como que faz? Vai fazer uma declaração
Na verdade, o governo italiano não vai pedir a cópia da sua declaração. Você comprou, eles vão te vender, eles vão te fazer o ato de compra e venda aqui na Itália, vão te fazer você pagar os impostos aqui, só que o teu problema, você sendo residente no exterior, o problema vai ser da onde que você é residente, entendeu? Provavelmente aqui na Itália não vai ter problema algum, porque eles não vão saber a origem do dinheiro, entendeu? O problema vai ser do país aonde que você é residente. Mas no cartório, toda vez que eu vou fazer uma escritura, a juíza lá pergunta, né? De onde vem esse dinheiro? Ela não pede para ver, mas ela pergunta. Não, Foi de economias? Foi de uma compra, de uma venda de uma casa? E a pessoa fala e depois ela assina. Então ela está assinando um documento. Ela é responsável por aquilo que ela está falando ali na hora, né? A gente chama aqui de autodeclaração, né? A pessoa está assumindo, está declarando aquilo que ela está falando, ela não está comprovando. Em alguns tabeliões aqui, eles pedem para fazer um depósito, né? Em alguns casos, da conta dessa pessoa física, direto para a conta do tabelião, para saber se o dinheiro vem daquela pessoa mesmo, que não é de outras pessoas, né? Enfim, a gente não sabe de onde vem o dinheiro. Ou se não, você fazer o depósito direto de quem está vendendo imóvel, mas comprovando que esse dinheiro veio da própria pessoa. Só que isso depende, que nem a gente falou antes, né? De cada tabelião, porque cada um trabalha de uma maneira, mas na linha de máxima é dessa forma que eles querem ter essa garantia que pelo menos o dinheiro seja teu, que veio da tua conta. Depois, de que forma você conseguiu ganhar esse dinheiro, uma alta declaração já seria suficiente, né? Ok. O Rafael tem uma dúvida aqui, olha. Trabalho remotamente no Brasil e planejo me mudar-me para a Itália. Como ficarão os pagamentos do imposto de renda no Brasil e na Itália após minha saída definitiva? Continuará debitando da folha do Brasil? Você sabe responder isso? Não, na verdade, o que acontece? Tem essa questão de você pedir essa isenção, porque você não é mais residente aí no Brasil, ok? Uhum. E você vai fazer uma declaração aqui que você é um funcionário, só que a tua renda provém do exterior. Você vai ter que pagar os impostos aqui no Brasil, aqui na Itália, ok? Você tem duas possibilidades. Ou você vai descontar esse valor, pedir isenção na tua folha de pagamento da empresa brasileira, ok? Se por acaso eles não descontarem por vários motivos, depois tem que analisar cada caso. Se eles não descontarem, esse valor que você pagou vê a possibilidade de ser abatido no imposto aqui na Itália. Mas na Itália, 100% de certeza, você vai ter que pagar. Se você ganhou 30 mil euros no Brasil, você vai declarar os 30 mil euros com a tua renda proveniente do exterior e vai pagar os impostos aqui na Itália sobre esse 30 mil euros. Interessante isso, né? Muito bom. E agora, a última pergunta, a gente já está terminando. Espera aí. Então, uma outra pergunta aqui. O pessoal está falando que vai te chamar depois. Daqui a pouco você deixa o seu contato, por favor, telefone, e-mail, tudo mais. Ótimo. Então, existe cobrança de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda do imóvel na Itália? Acho Sim. que você já respondeu isso. Sim, a única coisa é que se você compra hoje, pagou 100 mil euros, seja ela primeira ou segunda casa, e você vender antes dos primeiros 5 anos por 150, sobre os 50 mil você tem que pagar o imposto. Se você vender depois de 5 anos, o preço que você vai vender, você não tem que pagar imposto algum. Aí a informação que eu tenho aqui também no meu escritório é que depois desse prazo, se a pessoa vendeu por 150 mil e ela adquiriu uma outra casa no mesmo valor, então esse ganho de capital aí, depois desses 5 anos, ela não tem que pagar, porque ela está adquirindo uma outra casa, Exato. né? Ok. Última pergunta para a gente encerrar. Eu tenho uma conta bancária na Itália, mas moro em outro país. Posso depositar, receber dinheiro nessa conta? E como regularizo até qual valor não precisa declarar? Então, aqui na Itália, você não precisa declarar de rendimentos italianos até 8 mil euros. Ok? A única coisa é saber exatamente qual que é a proveniência desse dinheiro, por que está fazendo entrar aqui na Itália, qual que é o objetivo
né, de estar recebendo numa conta italiana se ela não é residente aqui, ok? Uhum. Quem é funcionário, tem outro tipo de ganho, se você ganha até 8 mil euros, você não teria obrigação de declarar nem de pagar os impostos aqui. Obviamente, algum tipo de serviço é necessário efetuar o pagamento, só que tem que saber qual que é o objetivo, né? Se a pessoa não tem residência, de colocar, tá colocando o dinheiro aqui num banco italiano. Ok. Eu acho que esse daí é um caso bem particular que vai ter que entrar em contato com você para saber como se mover de uma forma a não ter nenhum prejuízo, né? E aí eu queria já aproveitar para te agradecer pelo teu tempo, por todas essas informações, por essa colaboração. Pedir que você deixe o teu contato aí para o pessoal, que eles vão precisar, né, de uma pessoa para orientá-los nessa parte tributária. Eu não consigo, mas te agradeço desde já e fique à vontade. Deixe os seus contatos, por Bom, favor. obrigado, Silei, pelo convite. Quando tiver necessidade de mais informações, quem sabe a gente preparar uma outra live mais para frente, a gente fica aí à disposição para poder orientar as pessoas que têm, né, necessidade de fazer o investimento, compra do imóvel, abertura de uma empresa, enfim, nosso trabalho, seja o meu quanto o teu, é esse, a gente fica aqui à disposição para poder esclarecer e ajudar futuramente essas pessoas que têm intenção de fazer o investimento ou de se mudar aqui para a Itália, né? A gente tem um escritório de contabilidade aqui em Milão, que nem eu já tinha comentado. A gente tem vários clientes brasileiros. Hoje, a maior parte dos nossos clientes são tudo de empreendedores brasileiros, por incrível que pareça, mesmo a gente estando aqui em Milão. Ok? No início era mais italiano, mas depois a gente acabou virando um business, vamos dizer assim, né? E falando a mesma língua acaba ajudando muitos brasileiros aí também. O nosso Instagram é ddcompany_commercialisti, ok? E nosso número de telefone, o código da Itália 39, é 333-6656-56063. Quem sabe depois a gente talvez manda uma mensaginha pro pessoal para poder deixar tudo registrado aí. Tá bom. Pode deixar que deixa eu ver, tem como compartilhar? Eu acho que você tem como colocar o teu número aqui nos comentários. Coloque aí pra gente, por favor. Ok, vamos colocar aqui o número. Nossa. Ok, vamos ver aqui. Esse aqui é só acrescentando o código da Itália, que seria o 39, né? Isso daí já fala no WhatsApp, né? Sim, esse é o telefone aqui da empresa. Vai ter uma mensagem aqui em italiano, depois tem um pessoal que acaba respondendo, porque eu não dou conta de atender todo mundo, né? Mas a gente se organiza para poder marcar uma reunião e tudo mais. Mas esse é o telefone da empresa que o pessoal aí responde já de imediato, vamos dizer. Tá bom. Muito obrigada de novo. Vou deixar a live salva. Vou colocar o teu contato lá também. Deixa eu anotar aqui, né? Vou copiar. Deixa lá no comentário também, na descrição da live, o teu contato. Tá bom? Ok, ótimo. Muito obrigada, Bom, querido. A gente se organiza para as obrigado próximas, então. obrigado a você e um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.